Nós vamos, então, buscar alguns conceitos em torno da saúde integral. E, para tal, nós vamos nos valer, num primeiro momento, de um conceito proposto por Leon Denis, numa obra denominada Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo. Denis propõe nessa obra que o estudo da doutrina espírita deva se iniciar respondendo a seguinte pergunta: que é o homem? Notem que a pergunta não é quem é o homem, porque são coisas diferentes. Quando nós perguntamos quem é, nos referindo a qualquer coisa, nós estamos querendo saber a sua objetividade, como ela se apresenta, o seu peso, a sua altura, a sua textura, quem é. Quando nós perguntamos o que é, nos referindo a qualquer coisa, nós estamos querendo saber uma coisa mais complexa, a sua subjetividade, a sua essência, a sua intimidade. Se a pergunta fosse quem é o homem, a resposta seria muito fácil. O homem é um animal da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, que tem 4 extremidades, reprodução sexuada, vive em média 70 anos. Quem é o homem? Quais as suas características? Mas a pergunta de Denis é: que é o homem? Qual a sua natureza? Qual a sua essência? Se nós apresentarmos essa pergunta para um representante da ciência oficial, a resposta será mais ou menos assim: o homem é o resultado da interação dos genes herdados dos pais e do ambiente onde ele está inserido. Eu extraí esse conceito de um livro chamado O Projeto da Vida, de 2 biólogos ingleses muito conceituados, Patrick Bateson e Paul Martin. Nota, então, que para a ciência oficial, o homem é um punhado de uma substância química, de uma molécula chamada DNA, onde estão contidos os genes, que se desenvolve em dado ambiente. Ninguém vai negar o papel dos genes na constituição daquilo que nós somos. Genes são pequenos fragmentos de uma molécula muito grande chamada DNA. A nossa célula possui cerca de 30.000 genes. Mas por que eles são tão importantes assim? Porque eles vão especificar as proteínas que o nosso corpo vai fabricar. Ora, as proteínas são o que há de mais importante em nosso corpo. As proteínas estão presentes na pele, o colágeno, no músculo, a mioglobina, as enzimas são proteínas, os anticorpos que nos protegem das infecções são proteínas, o nosso cérebro funciona a partir da interação de dezenas de proteínas diferentes. Como as proteínas são tão importantes assim, os genes definem as proteínas que o nosso corpo vai fabricar, nós podemos deduzir daí a importância dos genes. Nós já sabíamos de muitos anos, o papel dos genes nas nossas características físicas. Cor dos olhos, altura, predisposição a enfermidades. Hoje nós estamos conhecendo o papel dos genes em nossas características psicológicas. Timidez, agressividade, amabilidade, comportamento de risco, abertura para coisas novas, são traços psicológicos que têm forte correlação com os genes. Se nós estudarmos, por exemplo, nossos primos mais próximos na escala evolutiva, os grandes primatas, cuja diferença de genes para nós é da ordem de 3%, 2%, nós vamos ver que eles têm comportamentos muito diferentes. E esses comportamentos são definidos por seus genes. Se pegarmos, por exemplo, os gibões, que são primatas que vivem na Ásia, eles são monógamos. Formam um casal, e esse casal vive junto a vida inteira. Não há relato de adultério entre os gibões. Se pegarmos os bonobos, já na África, são exatamente o contrário. São altamente promíscuos, vivem para o sexo. Sexo o dia inteiro, são chamados de chimpanzés hippies. Se nós pegarmos, por exemplo, os gorilas, formam grupos pequenos, de 8, 9, 10, onde 1 ou 2 machos dividem as demais fêmeas, eles são territoriais, agressivos. Se tomarmos os orangotangos, são mal-humorados, não interagem. Se pegarmos os chimpanzés, são ardilosos, políticos. Uma primatóloga de nome Jane Goodall
estudou os chimpanzés na África durante mais de 3 anos e narra fatos muito curiosos. Certa feita, o alfa de uma tribo havia morrido. Estabeleceu-se, então, uma disputa política para a substituição do alfa, com acordos políticos, promessas. E ela conta que um dos candidatos subiu em uma das árvores e atirou bananas para os seus eleitores. Fato que não iria se repetir após a eleição. Pois esses genes que configuram as diferenças dos diferentes primatas estão presentes em nós. Certamente, grande parte do que nós somos é decorrência dos genes que herdamos dos nossos pais. Igualmente, ninguém vai negar o papel do ambiente na composição da nossa personalidade. Ortega y Gasset, um pensador espanhol do século passado, ele dizia assim: eu sou eu e as circunstâncias. Porque nós somos, em grande parte, camaleões comportamentais. Nós vamos mudando o nosso comportamento em decorrência da influência que sofremos. E essas influências vão se dando desde a vida intraútero. Hoje já há uma psicologia do feto. Já se sabe de fatos que acontecem no período gestacional que tem influência na vida do indivíduo por toda a vida. As influências que sofremos na infância, no contato com os pais, na escola, no trabalho, porque personalidade não é algo estanque que se conclui ao final da adolescência. Personalidade é algo que acompanha a vida inteira, que se transforma, que se modifica. Portanto, nós somos, sim, em grande parte resultado dos genes, em grande parte resultado das influências que sofremos do ambiente, da cultura, da história. Mas será que nós somos apenas isso? Eu tenho 2 sobrinhas que são gemelares, Júlia e Beatriz. Elas são gêmeas idênticas. As gêmeas idênticas têm 100% dos genes iguais. No que se refere a Júlia e Beatriz, as influências comportamentais que sofreram foram incrivelmente idênticas. Criadas na mesma família, os mesmos pais, os avós, a irmã mais velha, estudaram na mesma escola, na mesma sala, com a mesma professora, tiveram as mesmas coleguinhas, foram às mesmas festas, o mesmo dentista, o mesmo médico, as mesmas infecções comuns da infância. Portanto, genes iguais, influências ambientais idênticas. Mas Júlia e Beatriz, que hoje têm 27 anos, são muito diferentes. Como explicar a diferença entre os gêmeos univitelinos, criados no meio ambiente, se nós não tivermos que admitir um terceiro fator? Mas os cientistas admitem um terceiro fator. Patrick Batterson e Paul Martin vão dizer que realmente genes e ambiente não explicam tudo. Será necessário um terceiro fator para explicar o que nós somos. Esse terceiro fator é o acaso. Ora, minha gente, o acaso não tem concretude, não é um fator inteligente, não se pode explicar algo que existe por algo que não existe, mas os cientistas param aí. Nós, espíritas, vamos avançar a sonda da nossa investigação. E vamos dizer que, além dos genes e do ambiente, na constituição de nossa personalidade há um terceiro elemento, o ser espiritual, a consciência não física, que traz para essa experiência reencarnatória a sua história, os locais que viveu, as línguas que falou, as personalidades com quem conviveu, seus erros e seus acertos. Por tudo isso, psiquiatras espíritas reunidos na cidade de Goiânia, no ano de 1990, apresentaram um documento que ficou conhecido como a Carta de Goiânia, onde eles propõem um conceito para homem. Segundo eles, o homem deve ser compreendido como um ser bio, psico, sócio, espiritual. Bio, porque tem um corpo. Pensa, sente e age através desse corpo. Depende intimamente desse cérebro para manifestar a sua inteligência e a sua moralidade. E não é difícil entendermos isso. Vamos tomar o mais brilhante violinista da Terra para uma apresentação no Cine Teatro Central.
e vamos lhe dar um violino desafinado. Qual será o resultado dessa apresentação? Vamos tomar o mais brilhante pianista da Europa para uma apresentação no Parque Alfred e vamos lhe dar um piano faltando 6 teclas. O que conseguirá este pianista? Vamos pedir a Carlos Drummond de Andrade que escreva um texto em homenagem ao Dia das Mães, mas não poderá se utilizar da letra A. O que escreverá Carlos Drummond de Andrade? Assim é o espírito. Depende da integridade do cérebro para funcionar. Então, somos bio, somos também psico, porque possuímos uma mente como um fluxo de experiências subjetivas, onde estão os pensamentos, as emoções, os sentimentos. Sócio, porque ninguém vive sozinho. E retratamos em nossa personalidade tudo aquilo que interage conosco no nosso entorno. E, finalmente, espiritual, porque somos seres espirituais momentaneamente domiciliados na Terra. Quando, então, nós propomos a buscar uma saúde integral, nós vamos necessariamente nos valermos de elementos físicos, de elementos psíquicos, de elementos sociais e de elementos espirituais. Como vamos nos identificarmos com a saúde física? É a saúde mais bem definida pela ciência oficial. Hoje, os manuais de higiene recomendam uma alimentação adequada, a prática de exercícios, a supressão dos vícios sociais e a submissão às prescrições médicas vão permitir que nós possamos ter uma vida razoavelmente sadia. Foram esses esforços que tiraram o homem de uma expectativa média de vida de 35 anos, no final do século XIX, e colocaram o homem hoje numa expectativa de vida média de 74 anos, chegando a 80 em alguns países da Europa. Submeter-se aos preceitos médicos. Assumir os cuidados necessários na restauração da saúde. Parece óbvio nós insistirmos nesse ponto, mas não é. Particularmente com os nossos doentinhos espíritas. Porque a gente nota entre os companheiros do movimento espírita um certo esnobismo antitecnológico, colocando reticências em relação ao avanço da ciência médica, alegando que muitas coisas vão lhe trazer prejuízo, receando isso ou aquilo, como se estivessem vestidos de um certo saudosismo. E alguém já me falou, bom, era naquela época. Isso parece piada de mau gosto. Recentemente nós fomos, minha família e eu, conhecer uma cidade no litoral da Bahia, que é uma cidade histórica. E fomos visitar o centro histórico daquela cidade, muito bem preservado. As casinhas muito bem constituídas, a praça, via-se ali uma espécie do pau-brasil, uma igreja construída em 1570. Lá de cima, via-se lá embaixo o mar. E o guia que nos acompanhava em determinado momento comentou, mas que paz, não é, meus amigos? Como deveria ser bom viver aqui aquela época, sem poluição, sem correria, sem trânsito. Enquanto ele foi falando, eu pensei cá comigo, até não aparecer a crise renal. Converse com alguém que está com uma crise de gota e pergunte se ele prefere o chá da vovó ou uma injeção de cortisona. Converse com uma mocinha em fase final de gravidez com o bebê atravessado e pergunte o que ela quer. Um parto na água, um parto de cócoras ou uma cesariana. E esse tema é um tema que me interessa muito porque eu estou há mais de 30 anos na lida e lido com muitos companheiros do movimento espírita. E a gente observa um certo naturalismo sem profundidade. Indivíduo que chegou no consultório já me disse, sabe, doutor Ricardo, o meu problema é que eu não gosto de remédio. Sabe como é que é esse negócio de química? Eu então digo, bom, mas a química está na nossa vida, não é? Os alimentos têm química,
As nossas roupas têm química, o ar que respiramos é química, a água que bebemos é química. Diz assim, não, mas eu não me refiro a uma química natural, o problema é o artificial. Aí a gente tem que dizer, bom, o veneno de escorpião é natural. Há cogumelos altamente venenosos na natureza. A toxina botulínica, menos de uma gota, mata um indivíduo de 120 quilos em menos de 48 horas. Está na natureza. O problema, minha gente, não é se é natural ou se é artificial. A questão é, foi estudado, foi pesquisado, definiu-se a dose, reconhece a sua eficácia, sabe-se os seus riscos. Agora, o que é mais importante? Nós tomarmos um comprimido de aspirina, que foi sintetizado pela Bayer, uma empresa que tem mais de 100 anos de confiabilidade, ou vamos pegar a casca do salgueiro, onde está o princípio ativo da aspirina, e junto com ela, cocô de morcego, não é? Asa de barata, e vamos deglutir tudo isso. É necessário que nós sejamos razoáveis. O Espiritismo é, sobretudo, uma doutrina do bom senso. Allan Kardec trabalhou a razão e propunha que nós usássemos a razão nas diferentes coisas da vida. Agora nós vamos abandonar o esforço da ciência, patrocinada por Jesus. E vamos simplesmente voltar a medidas. Numa época em que a expectativa de vida era de 35 anos. Vamos lembrar com Allan Kardec que aqueles que encarnam na ciência para promoverem o avanço são também missionários. Está no Livro dos Espíritos, quando Deus percebe que a humanidade merece, envia à Terra missionários na área da ciência, para patrocinarem o avanço em nosso benefício. E agora nós vamos virar as costas para todos esses recursos que nos são oferecidos por Jesus. Minha avó, Anita Borella de Oliveira, desencarnou aos 43 anos, das mesmas doenças que tinha o meu pai, que viveu até 84. Útil à sociedade. Mas outro dia eu atendi no consultório um companheiro espírita. Mas ele tem uma artrite reumatoide muito grave, mas é desses naturalistas, tem muito medo de remédio, não toma nada e a doença está avançando. As juntas bem inflamadas, já começaram a deformar. E eu tento, eu explico, eu oriento, nada, ele não toma nada. Outro dia eu encontrei com ele no centro da cidade. Ele estava esquisito, estava vermelho, cheio de urticária, a boca inchada, o nariz inchado, parecia o Hulk. Eu disse, senhor fulano, mas o que é que aconteceu com você? Disse, doutor Ricardo, eu estou tentando uma terapia alternativa. Eu disse, é mesmo? Me conta o que é para eu desaconselhar qualquer um. Disse, não, são picadas de abelha. E eu fiquei horrorizado. Ele tem medo de tomar um remédio que foi estudado por mais de 10 anos, por indústrias altamente qualificadas, e não tem medo de se deixar picar por abelhas. Mas é assim, o indivíduo chega ao consultório, com as juntas todas inflamadas, parece um robozinho. Passamos o medicamento, volta um mês, ótimo, feliz da vida. Pedimos um retorno com 3 meses, ele já vem, já meio insatisfeito, queixando-se. Eu pergunto, mas o que houve? As dores voltaram? Não, doutor, eu estou muito bem. O problema é essa remedada toda. Olha só, esse aqui eu já tomei 3 caixas. Esse aqui eu já contei, foram 55 comprimidos. Aí eu não deixo por menos, assim, graças a Deus, né, fulano? Graças a Deus que nós temos esses comprimidos para você tomar. Porque se nós estivéssemos há 70 anos, você não teria vindo aqui no consultório. Eu que teria ir na sua casa vê-lo, porque você estaria entrevado. Mas assim são os nossos companheiros espíritas, e a gente precisa ir trabalhando e conscientizando de que esses recursos são enviados por Deus para o melhoramento do homem encarnado. Outro dia eu atendi uma senhorinha até engraçada, quase 90 anos, inteligente, lúcida, uma saúde de ferro, não toma remédio nenhum, mas está com uma dorzinha no joelho, era uma artrose. Eu então prescrevi o medicamento, e quando ela olhou a receita e viu que na frente do remédio estava escrito contínuo,
voltou para mim e disse assim: doutor Ricardo, o senhor acha que eu vou tomar esse remédio a vida toda? O povo tem um problema com esse negócio de a vida toda que eu não entendo. Quantas coisas a gente tem que usar a vida toda? Banho não é a vida toda. Escovar o dente não é a vida toda. Os homens não fazem barba, a mulher não fazem as unhas, não é para a vida toda. Mas tomar um medicamento que vai aliviar a nossa dor, que vai prolongar a nossa existência, que vai nos dar qualidade de vida, nós não podemos. Mas se existe uma saúde física que nós precisamos cultivar, existe também uma saúde psíquica. A saúde psíquica nós vamos encontrá-la no controle das emoções, na seleção dos pensamentos, dos sentimentos, no cultivo de uma vida íntima elevada. Para isso, os recursos que nos são apresentados: a prece diária, a leitura edificante, a meditação, a reflexão a respeito de nós mesmos, o tempo dado ao nosso mundo íntimo para um diálogo sincero, corajoso, sincero, mas amoroso. Eu vejo pessoas que são incapazes de parar 5 minutos para refletir a respeito da sua vida, do que fazem, do que estão sentindo. Pessoas que parecem atordoadas pela vida, num corre-corre infinito, não programam os horários de forma que estão sempre correndo e sempre chegando atrasadas. Chegam em casa, a primeira coisa que fazem, ligam a TV ou o celular e colocam alguma coisa, um noticiário, uma música altíssima. Parece que não se dão bem com o seu mundo íntimo. Parece que tem uma animosidade com a sua própria interioridade. Fogem desse contato tão salutar e tão necessário. Nós precisamos estudar a nós mesmos, humildemente, corajosamente e pacificamente, através do sossego íntimo, aquietando as nossas angústias, retirando aqueles pensamentos desordenados que não nos permitem naquilo que é essencial. Essa serenidade interior que nos falta. A necessidade de cultivarmos esse sossego interior. No livro Sol nas Almas, André Luiz vai dizer que existe um SOS para as necessidades da alma. Da mesma forma que existe um pedido de socorro, um SOS para as necessidades do corpo, existe um SOS para as necessidades da alma. O primeiro S, segundo André, é silêncio. Buscarmos o silêncio anterior, não necessariamente o silêncio verbal, mas o silêncio íntimo, para que nós aquietamos as nossas ansiedades, possamos estar conosco mesmo de forma pacífica. O primeiro S, silêncio. O O, oração. Oração como uma ligação com as forças do bem, permitindo que venha até nós a inspiração do alto e que nos leve a refletir sobre os nossos erros, as nossas escolhas equivocadas e aquilo que é necessário mudar. E, finalmente, o segundo S, serviço. O trabalho honesto, nobre, continuado, focado no bem. Mas se nós temos que construir uma saúde física, se nós precisamos construir uma saúde psíquica, precisamos igualmente trabalhar em uma saúde social. A saúde social vamos encontrá-la nos relacionamentos saudáveis, na maneira correta, fraterna, modesta, gentil de lidarmos com as pessoas do nosso entorno. Alguém certa feita perguntou a Chico Xavier em que matéria Emmanuel era mais rigoroso para com ele. E Chico disse, no trato para com as pessoas. Sempre que Chico tratava alguém de forma rude, de forma agressiva, de forma apressada, de forma irônica, Emmanuel deixava passar aquele momento, mas à noite, quando o Chico se punha em oração, Emmanuel aparecia e ele dizia, olha, você foi apressado com fulano.
Você foi irônico com Cicrano. Você foi rude com esse ou com aquele. Mas nessa saúde social, nós temos que considerar também aqueles relacionamentos mais conflituosos, aqueles que se dão intrafamiliares. Exatamente porque ali a convivência é mais íntima e porque ali nós trazemos muitas vezes dificuldades do passado, que vão se corporificar nessa existência. Particularmente na convivência marido e mulher e na convivência pais-filhos, filhos-pais. Os últimos anos promoveram mudanças substanciais na família, de tal forma que hoje já se fala numa nova família. No que se refere particularmente às relações entre os pais e os filhos, são óbvias as diferenças notadas. A maneira como meu pai e eu nos relacionávamos há 50 anos é muito diferente da maneira como meus filhos e eu nos relacionamos hoje. Alguns motivos justificam essa mudança dialógica. Primeiro, a política do filho único, de famílias menos numerosas. Hoje, a maior parte das famílias tem 1 ou 2 filhos no máximo. Isso tem feito com que essas crianças tenham maior espaço para desenvolver a própria autonomia. Via de regra, muitos têm o seu quarto, o seu banheiro e até o seu carro, diferente do passado, onde as famílias muito numerosas tinham que compartilhar um espaço pequeno. No mesmo quarto dormiam 3, 4 irmãos. Era um banheiro para uma família inteira. Obviamente que a personalidade construída nessa sistemática de vida não vai ser idêntica à família de hoje. Uma segunda diferença na nova família. Muitos pais têm recebido os filhos mais velhos. Há 50 anos, o casal costumava ter filhos com 18, 19, 20, 22 anos. Hoje nós temos casais recebendo seus filhos com 38, 40 anos. A diferença geracional será maior e, naturalmente, as dificuldades num diálogo fraterno. Finalmente, um terceiro fator, o prolongamento da adolescência. Os filhos têm ficado mais tempo com os pais. Hoje, frequentemente, observa-se rapazes e moças com 30, 35 anos vivendo com os pais. Isso se via no passado com a filha mulher. A filha que não se casava, ela ficava com os pais. O filho homem era muito raro. No entanto, mais importante do que nós entendermos as razões dessa mudança dialógica é tentarmos entender as formas como esse diálogo pode ser fraterno, generoso, bonito, gratificante para todos os envolvidos. Hannah Arendt, uma pensadora alemã radicada na América do Norte, examinando no final dos anos 70 essa nova relação dialógica e as dificuldades na educação que já se apresentavam naquela época, vai dizer que a crise da educação é uma crise da autoridade e da tradição. Primeiro, crise na autoridade. Quando nós examinamos a questão da autoridade, temos que examinar juntamente a questão da liberdade, porque as duas se identificam. Porque se nós pegarmos pesado demais na autoridade, se transforma em autoritarismo. Se nós pegarmos pesado demais na liberdade, se transforma em libertinagem, irresponsabilidade. Paulo Freire disse que a liberdade inventou a autoridade para que a liberdade pudesse existir. Porque sem a autoridade, a liberdade não se manifesta. Numa sala de aula, se alunos fazem bagunça, onde é a liberdade dos outros em aprender? O professor, então, precisa exercer a sua autoridade para que aqueles que foram lá para aprender possam fazê-lo. Mas uma autoridade legítima, segundo Hannah Arendt, deve necessariamente se apoiar na modéstia e no exemplo. Uma autoridade que a todo momento precisa se justificar. A todo momento precisa dizer, eu é que mando aqui, eu que pago as contas, eu é que ponho dinheiro na casa. Essa autoridade não constrói, destrói. Não faz crescer, minora. A autoridade não deve se impor pelo poder econômico, mas pela experiência que traz o mais velho.
Não é porque eu pago a conta que eu tenho a necessidade e o dever de exercer uma autoridade. É porque eu tenho uma história mais longa. É porque eu já vivi mais experiências, cometi mais erros. Já fiz escolhas melhores, escolhas piores. Eu tenho uma história. É essa história que coloca em minhas mãos a autoridade. Há um ditado chinês que diz assim: se você não sabe para onde ir, converse com aqueles que estão voltando. Eu nunca me esqueço do meu primeiro dia na residência médica, março de 1984. O chefe da residência nos reuniu no anfiteatro para uma admoestação, uma advertência, algumas recomendações. E ele começou a sua fala nos apresentando uma pergunta muito estranha. Ele disse assim: meus filhos, 2 homens são muito honestos. Um tem 70 anos, o outro tem 30 anos. Qual dos 2 é mais honesto? E como nenhum de nós respondêssemos nada, ele mesmo voltou e disse: o de 70 é honesto há mais tempo. Essa autoridade, então, estará presente na história, mas necessariamente tem que se revestir de um sentimento de modéstia. E no exemplo, afirma Hannah Arendt. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca: a autoridade legítima só é aquela que se apoia no exemplo que dá do bem. Não será, minha gente, por muito falarmos, que nós vamos fazer nossos filhos pessoas honestas. Não será por muito blá, 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 que tornaremos nossos filhos pessoas generosas. É sendo pessoas honestas, é sendo pessoas generosas. No livrinho Vida Feliz, Joana vai dizer: educar é viver com dignidade. Educar não são discursos infindáveis. Educar é viver aquilo que nós queremos que os nossos filhos vivam. E daí a grande dificuldade da educação. Dr. Bezerra, uma mensagem ditada através de Ivone em meados do século passado, dizia assim: como faltam exemplos, bons exemplos, para a juventude. Como faltam bons exemplos para a juventude. O que é que as atuais gerações têm passado para as gerações novas? O que é que os líderes da política, do esporte, da música, da arte, têm proposto para aqueles que estão hoje formando o núcleo duro da sua personalidade? Mentira, desonestidade, corrupção, desinteresse pelo próximo, excessos de toda ordem, uma vida focada apenas nos prazeres inconsequentes. É isso que eles têm apresentado. Como nós vamos exigir das novas gerações uma conduta nobre, digna, bela, se o que lhe é apresentado são coisas muito diferentes disso? E recentemente eu conversava com um amigo, que é o coordenador do projeto de extensão universitária da Suprema, vários cursos na área de saúde. E ele me dizia a dificuldade em sensibilizar os alunos para projetos em benefício social. Os alunos só se interessam se tiver algum ganho. Tem bolsa, professor. Tem crédito, professor. Não se vê esse espírito de gratuidade. E ele perguntava: Ricardo, mas por que isso? E nós, então, juntos, chegarmos à conclusão: é isso que eles aprenderam dos pais. Esses são os exemplos que receberam. Pais cuja vida foi focada num culto a bobagens. Adultos que só se preocupam com longas viagens internacionais, festas caríssimas, roupas de preços astronômicos. Como é que nós vamos esperar que os filhos desses indivíduos façam coisas diferentes? Eu nunca me esqueço, há muitos anos, meus filhos eram pequenos, e eu fui com eles ao nosso estádio municipal. Era uma partida importante, uma partida de decisão. E quando nós nos aproximávamos do estádio, 2 guardas nos informavam que nós não poderíamos entrar por ali, o portão que habitualmente nós entrávamos, porque aquele portão havia sido vedado para a torcida que vinha de fora. Nós teríamos que dar uma volta imensa e entrar por um portão lá de baixo. Mas à minha frente, num outro carro, estava um conhecido médico com os seus 2 filhos.
Ele parou na minha frente, eu logo atrás, e eu percebi, então, o diálogo dele com os guardas. Quando o guarda lhe orientou que teriam que dar a volta, ele voltou-se para o policial e disse, não, mas eu não vou ao estádio, não. Eu vou a um churrasco de um amigo que mora do lado do estádio. O senhor pode me deixar entrar. E o guarda, então, acreditando na sua argumentação, abriu-lhe o portão, ele foi, e parou o automóvel do lado do estádio e foi com seus filhos assistir o jogo. E eu fiquei pensando, que bela lição de falta de civismo. Que belo exemplo de desconsideração pelas regras necessárias à vida social. Se hoje um desses meninos, que deve ter 25 anos, toma o carro dos pais embriagados e vai atropelar pessoas inocentes, o que é que esse pai vai poder dizer a ele? Na verdade, ele está reproduzindo nos seus atos a mesma desconsideração com as regras que desaprendeu com os pais na infância. Paulo Freire dizia ter profundo respeito pela doutrina espírita, embora tenha sido católico militante. E esse respeito ele adquiriu por uma atitude do seu pai quando ele tinha 10 anos de idade. O pai de Paulo era espírita. Espírita naquela época, anos 20, anos 30, era um guerreiro, porque tinha que enfrentar todo o preconceito da Igreja Católica, que batia pesado. Os espíritas, então, naturalmente, desenvolviam uma certa em particular, tinha ojeriza de padre, missa e igreja, nem passava na frente da igreja do bairro. Mas aos 10 anos, Paulo ia fazer a sua primeira comunhão. Ele seguia a mãe, que se identificava com a crença católica. Ele então procurou seu pai e disse, pai, eu vou fazer a minha primeira comunhão. O senhor sabe que eu sou católico. E eu queria muito que o senhor fosse. Mas ele conta que pediu ao pai, sabendo que o pai não ia. Era impensável que o seu pai fosse numa igreja. Mas ele então voltou-se e disse assim, olha, você sabe o que eu penso dos padres e da igreja. Mas por você, eu vou. E Paulo conta que de tal forma ele ficou admirado por essa conduta de um verdadeiro espírita, que passou a nutrir pelo espiritismo um profundo respeito e uma imensa consideração. É então a autoridade sustentada no exemplo. E tradição, lembra Hannah Arendt, a tradição é a gratidão ao passado. É isso que nós precisamos passar para as gerações novas, entender que nós somos resultados dessa história, dos nossos ancestrais. Grande parte do que nós somos devemos a eles que construíram a nossa vida. Sempre que possível, em nosso culto no lar, evocarmos a presença deles, formarmos em nossa mente a figura de cada um deles, convidando os que participem conosco, agradecendo a sua história, a sua participação em nossa vida. Autoridade e tradição. Mas precisamos ainda, antes de concluir, focarmos no quarto elemento, na construção da saúde integral. O primeiro, a saúde física. O segundo, a saúde psíquica. O terceiro, a saúde social. E, finalmente, a saúde espiritual. A saúde espiritual, minha gente, vamos encontrá-la no cultivo das virtudes. Numa vida focada na justiça, na generosidade, na modéstia, na misericórdia, porque são os defeitos, as imperfeições morais, em grande parte, os resultados pelos infortúnios da nossa vida. Allan Kardec, no seu Inferno, quando estuda o Código da Vida Penal, ele vai dizer que cada imperfeição moral se acompanha de um cortejo de sofrimento, de angústia, de infortúnios que lhe é próprio. O ciumento sofre pelo medo de perder um ente querido para outro. O invejoso sofre ante o tormento de não possuir aquilo que o outro tem e ele não possui. O impaciente sofre por ter que esperar alguma coisa ou alguém. O rancoroso sofre porque o sentimento de mágoa, por si só, impossibilita o estado de paz. A saúde espiritual nós vamos encontrar, então, abrindo mão de todas essas imperfeições, expandindo em nós as virtudes humanas.
fazendo o certo. Certa feita perguntaram numa escola de evangelização em que consistia a reforma íntima. E um garotinho de 2 anos disse assim: reforma íntima é a gente parar de fazer o que gosta e só fazer o que não gosta. Um retrato paulino que dizia isso. Eu hoje não faço mais o que eu gosto, porque o que eu gosto é carne, é atraso. Eu hoje faço o que eu não gosto, porque o que eu não gosto é espírito. No processo de autoburilamento, nós precisamos rever as nossas atitudes, deixando de fazer aquilo que não é bom, que não é belo, que não é útil, que não é nobre. E aí sim estaremos paulatinamente expandindo em